Futebol é a alma brasileira, a maior paixão do planeta. Nesta quarta edição de A Bola e a Vida, vamos voltar um pouco no tempo, ano 2000, as viradas do século e do milênio. A humanidade vivia o sonho de uma civilização melhor e tantas outras esperanças. No futebol brasileiro aparecia o meteoro azul chamado São Caetano, o azulão do ABC. Naquela temporada, o Campeonato Brasileiro chamou-se Copa João Avelange devido ao imbróglio jurídico, mas sobre isso a gente fala mais adiante. Na primeira fase, o São Caetano, que vinha ascendendo no futebol brasileiro, mostrando muita qualidade, passou fácil. Quando chega a segunda etapa da competição, oitavas de final, tem pela frente o Fluminense, o poderoso Fluminense. Primeiro jogo na capital paulista, 3-3, segunda partida no Rio de Janeiro. O Fluminense jogava pelo empate por força do regulamento. A bola rola. A namoradinha do planeta começa a rolar no mítico Maracanã. Fluminense muito favorito, 60 mil espectadores, 60 mil torcedores do Fluminense no Maracanã. Quem poderia imaginar que a classificação não ficasse com o time carioca? Primeiro tempo, 0-0. Começa o segundo tempo, torcida do Fluminense um tanto apreensiva. Aos 27 minutos, falta na intermediária, de muito longe, o cálculo aproximado de 30 metros do goleiro Murilo. Ele, Murilo, goleiro do Fluminense, arma a barreira centralizada com 5 jogadores. Há uma atenção, porque todos já sabiam quem iria para a bola. O atacante Ademar, que tinha uma bomba no pé direito, uma bomba mortífera. Ele desfere o golpe. A bola viaja, primeiro rasante, passa junto à cabeça do homem base da barreira. Quando esta bola chega na altura da risca da pequena área, ela ganhou muita altura, estava a 1 metro acima do travessão. O goleiro Murilo tinha que decifrar o dilema, o enigma. Não decifrou, foi devorado. A bola passou rente ao travessão, parte interna. Gol do São Caetano. Estava feito o absurdo para a torcida do Fluminense. Gol do São Caetano. Final do jogo, 1-0 São Caetano. O São Caetano passa a próxima fase do Campeonato Brasileiro. E eu quero dizer, uma bola, um momento, poucos segundos mudam a história, não só de um jogador, mas a história de todo um clube. E eu estou muito feliz. É muito bacana poder estar falando isso aqui ao lado do protagonista, do cara que fez aquele gol antológico, uma autêntica obra de arte, grande Ademar. É claro que nós vamos começar o papo falando da sua infância, seus primeiros momentos, mas já que eu fiz a abertura falando do gol, fale desse gol. Grande abraço, muito obrigado, prazer em estar aqui com você na Bola e a Vida. O prazer é todo meu, programa maravilhoso, A Bola e a Vida, onde a gente pode expressar todo o que acontece dentro do futebol, fora do futebol, falar um pouco da nossa carreira, um pouco da nossa vida, do que se passou. Alguns hoje não acompanham, mas hoje tem muita informação na internet. E vamos falar do jogo, Maracanã lotado, cheio de Papai Noel, que era próximo de Natal e tal. O Fluminense tinha voltado pela porta dos fundos junto com o Bahia, né, que tinha caído para a 3ª divisão e voltou para a 1ª.
E toda aquela empolgação, empatamos no Parque Antártica 3-3, o 0-0, 1-1 dava a vantagem ao Fluminense, e aquela bola. Quem fez a falta em mim foi Fernando Diniz. Hoje treinador, psicólogo, isso. Cara que é conceituado dentro do futebol. Aí você falou, a distância, eu acho que ela estava beirando os 40 metros, porque foi próximo da bola ali do meio campo. Se a gente falar em 100 metros, ali deve ter uns 10 metros, tem uns 40 metros. O campo é 105 por 68 hoje. Talvez o Maracanã naquela época poderia ser 75, poderia ser 110 por 75. Isso. Poderíamos até ter a medida exata da época. E aí eu fui pra bola, o Fernando Diniz me fez a falta, eu coloquei a bola. O Daniel, zagueiro, eu já tinha chutado 2 bolas no meio da arquibancada, com 60 mil, você tomar uma vaia. E eu pensei comigo, mais uma vaia não vai dar certo. Aí chamei o Daniel, zagueiro, Daniel, vai pra área que eu vou ameaçar de bater e vou cruzar na sua cabeça. Daniel, 40 graus, Ademar, tô afogado, chuta ela de novo na arquibancada que dá tempo de respirar. Aí eu... Esse é o papo dentro do campo. Dentro do campo, rápido assim, falei, pô, Daniel, não vai dar, tal, não vou chutar não, vai pra área. Não, mete ela pra lá, dá tempo da gente recuperar e tal. Aí eu tinha colocado 2 vezes ela no morrinho, como a gente diz no futebol, na torceira. E na torceira ela subiu, falei, vou colocar no buraco. Vou colocar perto de um buraquinho que tem aí. E o Maracanã naquela época era muita areia. Eles colocavam aquela areia com aquela tinta, né? Ficava meio fofo em algumas áreas. Isso, eu coloquei lá, falei, pelo menos chutar lá em cima eu não vou. Ela vai sair curta. E aí, a malandragem. É a malandragem do futebol e a vivência. Jogou muito em gramado ruim. Isso, que o pessoal hoje em dia é tudo acostumado em gramado sintético, só arena, nunca pegou uma bola que dá Vila Belmiro, que dá na tíbia, Rua Javari, que eram gramados ruins. Hoje tem qualidade de gramado, tudo. E aí quando eu fui para aquela bola, na hora que eu vi a trajetória da bola, você descreveu ela todinha, ela estava mais ou menos 1 metro acima do travessão e o Murilo teve que decidir, vou de mão normal, vou de mão trocada. Ele foi com a mão esquerda. Isso, foi de mão trocada e ela balançou muito também, né? E aí quando ela chegou próximo do travessão, ela caiu, ela deu um rasante. Aí ele tentou, mas eu acho que a velocidade que a bola foi, ele não conseguiu alcançar. Ademar, quando o Murilo colocou os 5 jogadores na barreira, ela fica centralizada, ele tem a visão total. Ele vê a bola. Ele vê a bola, ele sabe qual é a trajetória dela. O que ele não esperava era a subida, ela pegou o elevador. Aquilo é terrível porque ele está olhando para a bola aqui e tem que decidir o salto, como você falou. Bem, Ademar, o quanto esse gol alterou a sua existência dentro do futebol? Olha, muita coisa, Galvão. Meu celular só tocava pela minha esposa. Na segunda-feira, a gente foi num domingo no Maracanã. Sim, dia 26 de novembro de 2000. Isso, e aí eu tô descendo do meu apartamento para ir pro treino na segunda-feira. Já tinha 2 links ao vivo lá na frente do meu apartamento. Falei, caramba, o negócio é bom. A relação de tantos anos, de repente o sucesso é ótimo. É ótimo, a valorização, a gratidão ali. E aí, é celular pra cá, vai pra TV, vamos fazer matéria, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Naquela época ainda o jornal era muito divulgado, né? Hoje é muito internet, a gente sabe, e televisão. Aí, marcar entrevista com esse, com aquele e tal. Aí o São Caetano também não estava preparado, porque você falou, foi pra mim. Eu aposto que você não tinha um assessor de imprensa. Nunca, nem o São Caetano tinha. Me ajuda. Nem o São Caetano. Nem o São Caetano, daí, fala com o fulano lá que é diretor. Aí o São Caetano precisou providenciar. Aí, daqui a pouco, é lógico que na sequência, apareceu CNN dos Estados Unidos vindo fazer matéria de São Caetano. Aí o cara olha pra mim, do speak English, eu falo... Se você falasse pelo menos aquele inglês do Joel Santana, E aí, então aí eu vi, aí que você falou na abertura, uma bola, 3, vamos supor ali, 1,5 segundos,
para até chegar ali no gol, mudou a minha história e a história do São Caetano. Coisa de cinema. É claro que nós vamos voltar a este assunto, aquela temporada magnífica do São Caetano. Ademar, você nasceu em Tatuí, dia 27 de abril de 1972. Vamos falar um pouquinho da cidade de Tatuí, sua infância e seu interesse pelo futebol nesse primeiro momento. Olha, eu nasci em Tatuí, meus pais moram lá até hoje e meu pai tinha um time de futebol de várzea, chamado Santa Luzia, e eram as cores do Grêmio. E eu me lembro que eu era o mascote, então toda foto eu entrava lá para tirar a foto, mas dava intervalo, eu pegava a bola e ia lá chutar. E aí eu comecei praticamente no futebol, até é engraçado, né, a gente fala hoje, capaz de direitos humanos bloquear o campeonato pé no chão, né? Que naquela época o pessoal não tinha condição de comprar chuteira. Então era um campeonato chamado pé no chão em Tatuí, que era descalço. A gente jogava no campão descalço. Outra realidade. Isso aí devia ser 1980 já. Isso, 80, 81. Era outra realidade. Olha só, Tatuí é uma cidade do interior de São Paulo. Imagine o estado mais rico da nação. Imagine nos estados periféricos, Ademar, por aí você pode dimensionar as dificuldades. Isso, mas aí você coloca para os dias de hoje, a gente está falando de 80, 81, são 35 anos praticamente, não tinha nem chuteira para jogar. E aí o campeonato era pé no chão e a gente ia lá, pô, com o maior prazer, você ia com a sua chinelinha lá, tirava a chinela, punha o short e a camisa e você ia jogar. E eu sempre me interessava, mas como eu era muito pequeno para a realidade do futebol na época, eu tentava fazer alguma coisa diferente. Eu tentava correr mais que os outros, não tinha muita habilidade. Aí foi que quando eu comecei a jogar no 11 de agosto lá em Tatuí, a ver que eu era praticamente igual os outros meninos que jogavam. Eu não tinha nada de diferente. Só que para jogar bola antigamente tinha que ser bom. Então, ali eram todos iguais, mas para mim ir para um clube, eu tinha que ser melhor. Então eu comecei a chutar a bola. Eu pegava a parede da minha casa, chutava a bola na parede e eu via a trajetória que a bola fazia, do jeito que eu batia no pé. Ah não, eu quero essa bola, eu colocava um obstáculo na minha frente. Você tinha a dica de algum treinador, algum cara do futebol, ou foi intuição pura sua, vendo os caras na televisão? Não, foi assim, intuição e improviso, porque se eu sou igual, eu não vou chegar. Eu já sou pequeno, porque no futebol ainda a estatura ainda pesa um pouco. E aí eu via, puxa vida, toda hora que acontece uma bola parada, naquela época, tinha uns caras bons que batiam falta. E eu ficava assistindo televisão, falava, nossa, mas o jogo... Aí eu via Zenon, eu via Ailton Lira, eu via Zico, aí eu via Nelinho. E eu falava, cara, mas eles fazem gol. É só bola parada. Assim, dificilmente eles fazem... Você estava vendo na tela da TV simplesmente os maiores cobradores de falta do planeta. Do planeta. E aí, o que me marcou foi aquele gol no Maracanã do Zico contra o Santa Cruz, em que todos os atletas batiam essa bola por cima da barreira, e o Zico, acho que aquele gol, claro que o Rivelino teve, que fez o gol no canto do goleiro, bateu forte, mas o Zico não tinha tanta força, e o Zico começou a bater essa chapa, ele bateu a curva e jogou ela lá na costurinha no canto do goleiro. Eu me lembro desse gol, uma autêntica obra de arte. Um teorema de Pitágoras, mas eu não vou explicar o teorema aqui não. E aí eu comecei a pegar, eu ia para casa, eu treinava e eu chegava em casa e falava, não, deu certo esse tipo de chute que eu treinei aqui em casa, a bola me obedece.
E aí você começa a treinar. Aí teve uma situação que é verídico, da força, que no clube, no 11 de agosto que a gente tinha uma bola de medicine ball. Parecia a bola da Copa de 30. Um couro todo desgastado, cheio de areia. E a gente não tinha informação, eu pegava essa bola e ficava chutando. Minha nossa! O ligamento acho que engrossou, não é possível. Bate e volta o tempo inteiro. Mas a gente ficava assim, consegui 3 metros. Não, vou pegar mais força e tal. E eu comecei a bater nessa bola. Aí quando ia pro treino e pegava... Você poderia até ter sofrido uma lesão logo na infância. E ter parado de jogar futebol, ter estourado um ligamento. E aí eu comecei, fiquei por uns 2 anos chutando essa bola de medicine ball. E eu tentava sempre, eu quero jogar mais longe. E aí chegou um preparador físico, armou um circuito e essa bola estava lá. Eu achei que fosse para chutar. Ele falou, não, isso aí agora você vai sentar e vai fazer um abdominal. Eu falei, pô, mas eu já chuto isso aí há 2 anos, professor. Ele falou, não, isso aí não existe, isso é o ligamento e tal. Eu falei, não sei, vamos ver como é que tá. Então, para os jovens que estão assistindo aí, viu, não é indicado, viu? Aconteceu, toda regra, há uma exceção. Uma vez na vida. Isso, vamos lá. E aí eu comecei a ver que da onde eu batia, eu tinha força para essa bola chegar. Aí eu comecei a treinar a técnica, porque a força eu adquiri chutando. Sim. E aí na técnica eu vi que tinha muita coisa que você precisa ver na batida. Então em Tatuí eu fiz o básico. Só que aí eu comecei a ver grandes atletas que passaram, que batiam falta quando eu estava jogando, e na televisão. E aí eu fui aprimorando, estudando o goleiro. Pô, peraí, o goleiro é bom, tá? Ele é grande, tá? Então eu vou bater rasteiro. Ele é pequeno, vou bater em cima. E coisas que hoje o atleta... Ele, desculpa a expressão, tá falando, ele entra pro jogo, ele não sabe nem com quem ele vai jogar do outro lado, porque ele não tá preocupado, ele tá preocupado em aparecer esteticamente. Isso aí já fazia parte, tenho certeza, do seu sonho, dos seus objetivos. Ademar, de Tatuí para a cidade de Porto Feliz, aqui onde nós estamos, onde você reside com sua família, tem seus projetos, sua chegada ao Estrela de Porto Feliz. É seu primeiro time, ainda na base, mas é seu primeiro time, né? Isso, na realidade eu não tive base, né, Galvão? Assim, eu passei um tempo pela Saltense, eu fui na Saltense, em Salto, no Sub-17. Aí eu fui servir o Exército. Você passou um ano lá? Fiquei um ano lá. Aí do continente? Fazendo barbinha, passando parafina no coturno e todas aquelas coisas. Você era um cara disciplinado? Mais ou menos. O sargento gostava porque jogava futebol, né? Você jogava futebol no time do quartel. Tinha algumas regalias. Já o futebol sempre tem. E aí eu pensei comigo, já que eu não fiz base nenhuma, eu vou parar de jogar futebol, vou servir o Exército e depois eu toco minha vida. Terminando o Exército, um amigo meu que estava jogando aqui me convidou para vir para cá nos juniores. Só que como eu jogava muita várzea, já com 15 anos, você joga várzea no interior, vamos lá, você vai ganhar Joga, isso quando ele fala, porque às vezes eu tenho que pontuar para o público em geral. Os boleiros sabem. É que um cara como você, por ser habilidoso, já ter a potência no chute, certamente jogava entre os adultos. Isso. Aqueles times de várzea adultos. Isso. Então, como tinha uma qualidadezinha, já podia estar jogando no adulto. Então, eu comecei no time do meu pai, tinha aquele certo protecionismo, né? É filho do cara, então vai jogar, é moleque ainda e tal. Mas já era uma pegada. E quando eu vim pra cá, já tinha jogado na várzea. Aí eu vim pra cá pra jogar nos juniores. Então eu joguei acho que umas 3 ou 4 partidas e o nível era bem diferente do que eu estava acostumado. Porque o zagueiro não me batia que nem o zagueiro da várzea batia. Então eu me desvencilhava fácil. E logo o treinador do profissional já me chamou. Aí no primeiro jogo, um fato interessante, o centroavante teve um furúnculo na noite e só tinha eu no banco. Você vai jogar. Você vai jogar, moleque. Eu falei,
Puxa, primeiro jogo profissional, titular. Eu falei, nem no banco eu fiquei e tal. Beleza. Ou seja, você não tinha ficado nem no banco em nenhuma partida. Em nenhuma partida, já fui como na época eram 16, eu fui como 17º para uma eventualidade, porque o centroavante estava reclamando de dor, tal. E aí foi detectado que era um furúnculo que estava na perna do centroavante, ele não teve como jogar. E no banco só tinha eu de atacante. Ademar, quando eu cheguei em 94, aqui no estado de São Paulo, era Série A1, A2, A3, depois B1, B2, as vitaminas que os caras falavam. Na sua época, funcionava como essas divisões? Então, na minha época funcionava a primeira, que era Corinthians, Palmeiras, Guarani, Ponte, e a especial que vinha nacional da capital, Ituano, Paulista de Jundiaí, e a Bzinha, que era a segunda divisão, que era Jabaquara, São Bernardo, Rádio de Mococa. Aí era pé do ouvido pra tudo que é lado. Você entrar tomando pé do ouvido e sair tomando pé do ouvido nessa segunda. Eu uso muito um termo aqui de semiprofissionalismo por causa das condições que os jogadores tinham na época. Mas jogavam muitos profissionais veteranos, velho. Eu joguei contra Luiz Pereira. Opa! Luiz Pereira, ídolo do Palmeiras, jogou a Copa do Mundo de 74. Ídolo no Atlético de Madrid, hoje trabalha no Atlético de Madrid, tenho contato com ele. Você jogar contra o Luiz Pereira com 40, 38 anos e eu com um jovem com 18, 19 anos, eu achava que ia sobressair. E o Luiz Pereira me engolia. E eu falei, caramba, como é difícil o futebol e toda aquela época de juventude que você acha que a força supera a experiência. Então não dava. E aí nessa segunda, na minha primeira partida, voltando, foi contra o Guaçuano, de Mogi Guaçu. E eu adiantei uma bola e fui dividir com o zagueiro, na meia-lua. E eu dei de bico. E o zagueiro parou na minha frente e tava com a perna aberta. Ela passou na meio das pernas dele e foi morrer no ângulo, com 10 minutos de jogo. Aí, como você falou... A felicidade. Pênalti. A felicidade, Não, e toda aquela carga, né, pô, já estreiei no profissional e fiz gol. Aí foi na sequência, foi jogando, aí no outro jogo já fiz também. Aí eu não sei se você conhece, de repente, esses atletas que eu vou citar, que eu joguei na época. Jorge Maravilha, jogou no Flamengo, acho, negão. Django, era meu parceiro de ataque. Django foi nosso entrevistado aqui na Bola e a Vida. Aprendi a fazer muitos gols com ele, muita técnica. Já estava no finalzinho, mas fantástico. Aí depois tinha jogadores na média de 38, 39 anos. E para você jogar naquela época era muito difícil você sair dos juniores. E aí começou no Estrela e aí eu fiz uma bela temporada naquele ano. E aí eu fui contratado pelo aspirante, pelo Corinthians na realidade, mas só fiquei no aspirante. Do Estrela de Porto Feliz você não vai direto para o São Caetano. Tem essa passagem pelos aspirantes do Corinthians. Ficou lá quanto tempo? Fiquei 3 meses, jogava eu e Marques no ataque, ó. O Marques, aí jogava Zé Elias, Silvinho. Essa geração aí, fantástica, do início dos anos 90. Isso, mas como o profissional tinha acabado de ser campeão brasileiro em 90 do Corinthians, então aquela galera que estava lá, poucos tiveram a chance de subir no profissional. E aí a gente falando em off, né? O treinador já tinha a escalação dos 11, né? Então o cara podia ficar a semana inteira não seria fácil você entrar ou qualquer outro jogador. Ou qualquer oportunidade era difícil, porque naquela época você só chegava, não tinha essa rotatividade que tem um futebol hoje, né? Ah, fulano não tá bem, joga ciclano. Não, os 11 do treinador já estavam ali na segunda. Ademar, e do Corinthians você volta ao Estrela ou vai... Vou pro São José em 94. São José dos Campos. Isso. Vou pro São José jogar. Daí começou 94, Série A1, A2, A3, B1, B2. Fui jogar a Série A2. Bateu exatamente com a temporada em que cheguei. Isso. Aí fui jogar a Série A2 no São José. Já era um nível legal, mas o São José não conseguiu chegar e eu fui devolvido pro Estrela
Você fica no Estrela até 97 quando se transfere para o São Caetano? Não, eu fico aqui 94 até o final e 95 eu vou para o São Bento de Sorocaba. Ainda teve o São Bento, Isso. que agora vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Está em alta, já é Série A1. Pode fazer um planejamento bacana o São Bento para a temporada 18. Em 95 eu estava no São Bento, fizemos uma temporada razoável, aí fiquei em 96 no São Bento e fizemos uma temporada boa. Chegamos no quadrangular, no quadrangular final, não conseguimos subir. Quem foi nosso treinador? Zé Eduardo, falecido Zé Eduardo. Zé Eduardo, zagueiraço, jogou no Corinthians e em tantos outros clubes do futebol brasileiro, um grande amigo, lamentável a ausência do José Eduardo hoje, porque trata-se era um cara acima da média em todos os sentidos, ex-zagueiro do Corinthians. Isso, aí o Zé Eduardo estava no São Bento e aí agora vamos falar, até meio que constrangedor, sei lá, da minha parte, mas o São Bento, na época, estava uma transição de diretoria e iria comprar o meu passe por R$36 mil. 3 parcelas de 12 mil. É claro que era outra moeda, mas você consegue fazer um cálculo para hoje? Não tem como sim, a gente tinha acordado de comprar meu passe em R$36 mil de 3 parcelas de 12 mil. Não compra um carro popular. Eu não estou valendo nada. No mundo do futebol, o que eu quero chegar no São Caetano para a gente fechar esse primeiro bloco aqui. Do São Bento, então, Aí do São Bento, a última partida do São Bento já estava desclassificado, fomos jogar contra o São Caetano. E muitos jogadores, olha por causa do negócio de salário, não queriam jogar. E eu não vinha sendo titular absoluto no São Bento. Eu entrava, saía. Como teve aquele problema de salários, aí que eu falo, alguém tá te vendo, sempre tem alguém vendo. Você tá jogando uma pelada? Por isso tem que jogar sério, rapaziada. Aí fomos jogar contra o São Caetano, São Bento e São Caetano, no SIC. E eu, modéstia à parte, uma partida perfeita, 1-0, e eu fiz o gol. Aí me liga durante a semana, naquela época não se tinha muito celular, 96, era muito era aquele tijolão. O tijolão, aquela antena. Isso. A bateria durava 30 minutos. E o cara ficava cheio de moral. Tinha que andar com a pochete do lado. Exato. Né? O pessoal que não conhece, que hoje tem esses telefones aí, entra na internet e você vê, pesa 1 quilo a brincadeira. E tinha que deixar a bateria dormir a noite toda pra você falar meia hora com a pessoa. E aí me toca o telefone de casa, o convencional, 10h30 da noite. A gente morando numa cidade que tinha na época 30 mil habitantes, ou é morte de parente, ou é acidente, ou alguém pedindo dinheiro. Já dá aquele frio, já né? Já dá o frio, 10h30 da noite, sem fazer nada, aí me toca, boa noite. Aqui é Luiz Pereira, desculpa a expressão, eu falei, viu, vai para aquele lugar, Luiz Pereira que eu conheço é aquele zagueirão que jogou no Palmeiras. Ele falou, é com ele que o senhor está falando. Mas o que você quer, 10h30? Que eu vi você no último jogo contra o São Caetano e agora eu estou fazendo uma transição aqui, eu estou como gerente de futebol no São Caetano aqui, estou contratando. Aí eu tinha um medo de ir para São Paulo, eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer? Falar pra minha mulher que eu vou morar lá em São Caetano, sair aqui do interior, do meio do mato, pra ir pra lá todo mundo mata lá, só tem bandido, não sei o quê, aquela visão de interior. Ademar, isso chama-se mudança de cenário. Nós vamos voltar a esse tema com sua chegada ao São Caetano. O papo delicioso com o maior ícone do azulão do ABC. Tem muita história para contar, muita história para a gente reviver aqui na Bola e a Vida. Participe do nosso programa, mande recados, inscreva-se no canal, faça seus comentários
para que a gente possa continuar trazendo grandes jogadores do nosso futebol como essa fera, Ademar, que com um chute mudou a sua história e a história do São Caetano. Na bola e na vida é assim, o sujeito rala, tem que ter um momento de glória. São Caetano chega na vida do Ademar e vice-versa, o Ademar chega na vida do São Caetano. Você falava desse telefonema do glorioso Luiz Pereira, sua chegada, você morava a 100 e poucos quilômetros de São Paulo, mesmo assim, o garoto Ademar ficava com medo da selva de pedra, São Paulo. Agora você imagine para os caras lá do Piauí, do Acre, do Maranhão, essa distância, ela geograficamente muito maior. Mas você, mesmo vivendo perto da capital, teve medo da selva de pedra? Tive, porque... Ademar. Porque nós aqui no interior, na época, como não existia muito essa tal da internet, então a gente tinha muito divulgação de jornais. E os jornais chegavam, você deve ter acompanhado um tempo, aqueles notícias populares. Nossa. Que chegava de São Paulo, rapaz. Derramando sangue. Derramando sangue, a primeira página. Eu vou chegar ali, aí você fala, pô, é perto lá. Aí, não vai dar não. E aí eu peguei a nuvem. Terrível. Eu falei pro Luiz, ó, seguinte, cara, pra mim não ficar chateado com você e você ficar chateado comigo, eu quero ganhar um salário legal aí. Você colocou aquela periculosidade que isso, existe. Como fala mesmo, insalubridade? Risco de vida. No seu caso era risco de vida. Então eu quero ganhar mais por causa do risco que eu estou correndo. Isso, aí o Luiz falou, aí eu falei o valor com ele, eu falei, agora eles vão discutir para chegar isso aqui, mas o São Caetano estava numa época fantástica de montagem do elenco. Pra você ter uma ideia, o César, lateral esquerdo, tava fazendo teste no São Caetano, que jogou na Lazio, jogou no Inter de Milão, jogou na seleção, fazendo teste. E o São Caetano tava uma história de redenção dentro do futebol brasileiro. Que lateral, hein, César? Como jogava fácil. É uma história de vida, né? Uma história de vida. Forte, inclusive, muito forte. Se puderem procurar na internet sobre o César, lateral esquerdo, acho que ele é a mesma idade minha, 72 ele é nascido, ou 73, 2 anos preso na antiga Carandiru, né? E deu a volta por cima e jogou, foi campeão italiano, jogou na Lazio, jogou na Inter e seleção brasileira. Jogou no Corinthians. Que bom que com ele aconteceu a chamada redenção, né? Isso. E aí, joguei um valor lá, o Luiz Pereira prontamente, acho que conversou com o pessoal e acertamos. Só que eu teria que mudar para São Paulo. No primeiro ano, para você ter uma ideia, eu já tinha minha filha e minha esposa, já era casado. Fui sozinho, falei, não, se morrer, morro só eu. Você estava levando muito a sério essa enxurrada de notícias. Isso, de violência, essas coisas. Aí quando eu cheguei lá, fiquei um tempo lá, fiquei em torno de 6 meses morando lá no alojamento do clube, vi que a filosofia do São Caetano era de chegar, e a metodologia e o pensamento de chegar a ser um time grande, de disputar com os grandes do país. Aí depois eu levei minha esposa, mas no primeiro ano, em 97, jogando a Série A3, eu fui artilheiro da Série A3 pelo São Caetano, e aí me chega Luiz Carlos Ferreira do São Caetano. Cheio de arte, um dos reis do acesso no futebol do Brasil. Ferreira e Martins, né? Luiz Carlos Ferreira e Luiz Carlos Martins, os 2 reis do acesso. E aí o Luiz Carlos Ferreira sempre me ligava. Isso é um furo de reportagem, hein? Essa é a primeira vez que você vai falar isso? Primeira vez. Então, é no quadro a notícia que não saiu no jornal, não saiu no blog, não saiu na TV.
revelação aqui na Bola e a Vida. Isso. Esse furo de reportagem é verídico, é óbvio. Luiz Carlos Ferreira, todo ano eu tava no São Bento, no final do ano. Ô, Ademar, quero trabalhar com você ano que vem. Você vem pra cá, pra Prudente, vem pra cá no Matão e não sei o quê. Não, professor, eu vou. 97 joguei no São Caetano. Era o antigo falecido Fedato, que jogou no Palmeiras. Sim. E aí depois pegamos o Serginho Chulapa também. E aí chegou, em 98, chega Luiz Carlos Ferreira. E eu tinha sido artilheiro da Série A3. Pensei comigo, né? Porra, faixa. Pô, o treinador me quer todo ano. O cara sempre me quis, e né? eu sou o artilheiro da Série A3. Vamos jogar, é faixa. E não quero nem a 10, posso jogar com a 7 mesmo. Saiu a lista de dispensa, meu nome no primeiro da lista. Cara, que ironia! Que loucura, Que cara. loucura! Ademar, isso não simplesmente beira o absurdo, é o próprio absurdo. Porque é claro que você tinha que pensar dessa maneira, crente de que vou fazer uma bela parceria. Você é artilheiro da A3 e chega o treinador que tinha lutado tanto por você, o casamento perfeito, ideal, e você dispensado. A justificativa, qual foi? Ai, não me deu justificativa nenhuma. Na realidade, assim, aí quando eu vi o meu nome na lista, e aí eu estava na sala e me ligou o Paulo Comelli, treinador, estava treinando, na época era Operário, depois passou para Ponta Grossa, ele estava treinando em Ponta Grossa. E o Luiz Carlos Ferreira estava sentado no sofá do lado. Aí o Paulo Comelli me liga, pô, eu vi você jogando contra a gente e tal, você não quer vir aqui pro Ponta Grossa, Paraná? Eu nem cheguei a responder, o Luiz Carlos Ferreira falou assim, vai que é bom negócio pra você. Rapaz, quando a gente conversa com os boleiros, bate papo com os jogadores, muitas histórias, infelizmente, nós não podemos colocar no ar. Isso fica entre nós porque são histórias fortes. No futebol tem umas coisas assim meio cabeludas também, não é, Ademar? Então, aí eu fui emprestado pro Ponta Grossa, no Paraná. Daí eu retornei em 97, aí era o Luiz Carlos Martins. E teve Luiz Carlos Martins, que hoje é atual treinador. Voltou a fazer um trabalho maravilhoso. O São Caetano, nos últimos tempos, sofreu muito, mas volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro do Campeonato Paulista em 18. No Brasileiro ele está sem divisão. Sem divisão. Isso. E aí chegou o Luiz Carlos Martins. Aí eu entrava, não entrava. E tinha o Zinho. Vamos falar qualzinho, né? O Zinho, para quem tá aí assistindo, tem o Zinho, o canhoto, que jogou no Flamengo. Palmeiras, Seleção Brasileira, campeão do mundo. Campeão mundial. E o Zinho, que eu tô falando, ele sabe, é o Coipinho, o Zinho, Antônio Bandeiras. Ele falava que ele era mais bonito que o Antônio Bandeiras. Cabeludão. Isso. Mas o bicho era feio. Cheio de estilo. Passava 200 creme pra unha, creme pro tornozelo, creme pra canela, creme pra tudo. E cheio de usar umas calcinhas agarradas e tal. No futebol a galera tirou uma onda, mas ele certamente que não queria nem saber. Isso, um dia ele foi numa boutique, outro furo de reportagem, de vestiário. Ele foi numa boutique, cara pra caramba, aí comprou uma camisa de zíper aqui no meio, a manga era azul, aqui amarelo, aqui vermelho, era um napa, sabe? Uma moda criada por ele mesmo. Ele tava agarradinha, tá? E o pessoal chegou no vestiário, aí o Power Ranger, rapaz, ele pegou e tocou fogo na camisa na hora. Ah, então ele era sensível às críticas. Ele achava que tava abafando, aí quando o pessoal elogiava, ele ia bem. Mais um grande personagem do futebol brasileiro. Ademar, você falou, o Luiz Carlos Martins lhe ajudou, lhe ajudou bastante. Ele fica um período, aí vem o Jair Pisserni.
fale da montagem do time, desse time que estava sendo montado. Vocês não sabiam ainda o que iria acontecer, vocês não tinham bola de cristal, mas é o time que está sendo montado no São Caetano no final dos anos 90 que vai desaguar no grande São Caetano dos anos 2000, do ano 2000. Isso, aí toda a base foi do Luiz Carlos Martins. Aí veio também um outro treinador, veio o Vica, que era do Fluminense. Jogou no Fluminense. Isso. E aí o Jair chega e pega esse time e traz duas peças ali e ajeita. E a gente vai para 99. Aí em 99 o São Caetano não fez uma boa temporada. Ele chegou nas duas, tanto no Brasileiro quanto no Paulista, mas não conseguiu subir. Aí só que manteve o Jair. Aí o Jair pega o Paulista de 2000, da Série A2. E aqui a gente vai falar de Túlio Maravilha, Série A2, ano 2000, o famoso, consagrado, campeão brasileiro, artilheiro Túlio Maravilha, chega para disputar a Série A2 no São Caetano. Gostaria que você falasse o quanto que a chegada do Túlio Maravilha mexeu com o elenco, a torcida, se a torcida realmente gostou, e vocês jogadores, porque o Túlio ia chegar para jogar, né? Sim, eu gostava muito, assim, particularmente, e gosto, tenho amizade com o Túlio até hoje, mas o Túlio, ele é um cara extremamente profissional, ia pro treino, extracampo dele a gente escuta, eu não sei também, mas a gente brincava muito no treino, né? Eu falava assim, pô, Túlio, você tem 1000 gols mesmo, cara? Eu acho que você tá contando um chute a gol aqui da gente. Ele já estava preparando essa caminhada para o gol 1000. Nessa época ele devia ter uns 900, já querendo chegar no gol 1000. Isso, só que... Você fazia essa pergunta para ele? Fazia. E ele o que respondia? Ele falava, não, tô tudo certo, tá tudo contabilizado e tal. Pô, mas não dá, cara, faz aí as contas aí, não dá. E a gente brincava. E aí, numa dessas brincadeiras que a gente tinha, era o chute a gol. Antigamente tinha muito chute a gol, hoje a gente vê que nem tem chute a gol mais no futebol quase, né? Nos treinamentos. Mudou demais, é muito treino tático. Isso, e reduzido, campinho reduzido. E aí numa dessas brincadeiras no chute a gol, a gente tinha uma disputa. Era eu, Leto, Túlio. Grande Leto, Zinho. Cara sensacional também. Isso, e aí, assim, o jogador que fizesse menos gols, no hotel, tinha que servir o suco na mesa pro restante. E o Túlio sempre era o último. Uma aposta. O Túlio uma tiriça, nossa, mas fazia gol, mas uma tiriça. E o Túlio, ele chutava a bola toda mascada, daí ele chegou em mim na fila, ele pegou e falou um dia assim pra mim. Isso entrou na minha cabeça. Ademar, se eu tivesse o seu chute, eu tava no Real Madrid, eu tava no Barcelona, eu não tava aqui não, cara. Eu falei, mas como assim, Túlio? A gente que você chuta a bola, mas você tá querendo colocar ela no ângulo. Mira o goleiro e acerta a cara dele. Dificilmente você vai acertar a cara dele, ela vai sair dele. Isso aí foi uma dica. Olha só, ele tinha como referência o próprio goleiro. Isso. Aí eu peguei e falei, pô... São os segredos do futebol. E eu comecei a ver, pô... De artilheiro para artilheiro. Isso, aí eu comecei a avaliar, falei, pô, se eu tento colocar essa bola no ângulo, a chance de eu colocar lá é pequena. Percentual mínimo. Mínimo. A chance maior é dela ir pra fora. Agora, se ele tá falando que eu tenho esse chute, aí ele pegou... Você vai errar o goleiro, mas pode acertar o canto, o ângulo, potência na bola. Perfeito o ensinamento de Túlio Maravilha. Isso, e aí outra coisa que ele me falou, ele falou, olha, a probabilidade de você fazer um gol no ângulo é uma só, ela entrar no ângulo. Agora, a probabilidade de você chutar, o goleiro falhar, tomar um frango, ela dá no morrinho e enganar o goleiro, ela dá na canela de um zagueiro, ela variar por causa do chute, ela pegar uma corrente de vento, ou ele, campo molhado, bater e escorregar, então a chance de você fazer um gol, tentando acertar o gol, é bem maior do que tentar acertar o ângulo. Ademar,
isso que você está falando é uma aula de futebol. Porque em 97, é 2000, é Campeonato Paulista da A2, 2000, você estava completando 28 anos de idade. O Túlio Maravilha chega com toda a sua experiência e lhe passa um ensinamento que é perfeito. É exatamente isso. O jogador muitas vezes não tem a oportunidade de ouvir. Ele estava te dando o ouro, o caminho, o mapa do ouro. Isso, e é o que eu vejo muito hoje, assim, nós temos hoje no futebol brasileiro grandes atletas, e eles estão vivenciando com jogadores que têm voltado da Europa, que têm uma qualidade boa. Eles não param do lado de um jogador hoje, ali no Flamengo, para do lado do Juan, perguntar como é que é um zagueiro na Europa, para do lado de um Luiz Fabiano, como é que faz gol. Não, eles estão preocupados somente em si próprio, não estão preocupados. Então essas dicas que você consegue no futebol é o que vai fazer a diferença, é alguém que já vivenciou isso. E uma coisa ele falava para mim, e você se recorda muito bem, antigamente o goleiro ele tinha a mania de riscar o meio. O Ronaldo Giovanelli, era a primeira coisa que ele fazia, aquela risca com a chuteira da linha do gol, até a linha da grande atravessando área. toda a grande área para ter uma referência. Isso. Aí ele me falava, a referência de posicionamento, onde ele exatamente está. E o Túlio falava para mim assim, olha a meia-lua. Pela meia-lua você vai saber onde está o gol. Porque às vezes você está de costa e a meia-lua está ali. O movimento do jogo, Isso. O atleta perde a posição. Aí o que ele falava? Você não precisa levantar a cabeça para chutar no gol. Porque você já tem a referência. Então isso, às vezes, esse time que você levantou, olhou o goleiro, o zagueiro te toca uma bola, que é a hora da finalização. Rapaziada que está na ativa, tem que ouvir Ademar, tem que estudar a vida de um Túlio Maravilha. É por isso que o homem chegou a essa marca extraordinária de 1000 gols, mesmo que se conteste um golzinho da escolinha, um do juvenil, mas ele jogava o futebol total, isso é profundo, sabia realmente tudo dentro da grande área, Túlio Maravilha. É uma aula de futebol. Eu estou adorando e acredito que você também. Compartilhe, inscreva-se no canal, você está acompanhando A Bola e a Vida. Eu estou adorando esta 4ª edição da Bola e a Vida porque o Ademar está fazendo cada revelação maravilhosa. Ano 2000, Campeonato Paulista da A2, São Caetano Campeão, arrebenta. Túlio Maravilha fazendo gol de bicicleta na final contra o Paulista de Jundiaí. Coisa de cinema. Mas a sua posição e você, já amigo dele, já amigo de Túlio Maravilha, é uma concorrência. Só joga, dependendo do esquema do treinador, só joga um. Ademar deve ter pensado, minha Nossa Senhora, vou ficar no banco de reservas na Copa João Avelange. Mas aí pintou aquele diálogo que eu gostaria que você falasse para os nossos amigos que acompanham a Bola e a Vida. É verdade. Aí o Túlio Maravilha, 20 partidas no Campeonato Paulista, 20 gols. Média ruim. Que média horrível. Olha, é um por partida. Um por partida. Quem é que faz isso, rapaz? Não tem como. E aí ele, chegando no treino, uma certa semana, ele me chamou no vestiário, o Ademar, fiz um acordo lá no Botafogo, eles falaram que vão me pagar a dívida atrasada e vão me acrescentar mais X no salário. Falou uns valores lá que eu nem tava... Aí ele chegou, e aí, vou ou não vou? E eu, olha, Túlio, eu fiz essa mesma colocação que eu vou fazer agora. Como amigo, você ficaria aqui, cara.
Mas como concorrente na posição, eu vou te levar no aeroporto de Congonhas e vou te pagar a passagem. Botafogo estava colocando uma grana bacana para ele. Ele feliz, tendo uma história dentro do clube. Ademar querendo mostrar serviço. Mas é bacana esse papo porque rolou dentro de uma amizade. Começa, Ademar, a Copa João Avelange, um campeonato diferente, aquele imbróglio jurídico. 3 módulos. 116 clubes. Aí apareceram na competição times das 3 séries, A, B e C. Clubes obscuros, clubes médios. O São Caetano vinha muito bem por causa desse trabalho que estava sendo feito. Acabara de subir para a Série A do Campeonato Paulista. O time estava montado com Jair Pisserni. Aquela primeira fase foram muitos jogos. Vocês passaram muito bem pela primeira fase da Copa João Avelange. Eu vou até não me ater muito nela, porque o São Caetano estava arrebentando, mas a grande mídia não falava dos grandes. Quando a competição afunila, já Nas oitavas? já chega na... Exatamente. Quando a competição afunila, já se chega nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro e o São Caetano pega de cara o Fluminense. Primeiro jogo, 3-3 do Palestra Itália. Você marcou naquele jogo. De falta. De falta. O Murilo já conhecia, né? O São Caetano chegou a fazer 2-0. O Fluminense empatou. Virou. O Fluminense virou o jogo. Virou. Vocês empataram ainda. Empataram 3-3. Isso. Mas com esse empate em 3-3 no Rio de Janeiro, aí a gente volta ao jogo. Dia 26 de novembro de 2000, o São Caetano precisava da vitória para ir à frente. Se o São Caetano não vence, talvez nós não estivéssemos aqui nesse momento. Poderemos nos encontrar falando de outros momentos, contando uma outra história e não exatamente essa. Primeiro confronto, nós já falamos 3-3. do 3-3, como no primeiro bloco a gente falou do gol e você até nos deu aqui uma aulinha de como se bate na bola, aquele gol que alterou a vida do São Caetano para melhor e a sua também. São Caetano passa pelo Fluminense, pela frente, quartas de final tem outro gigante, Palmeiras. As 2 partidas no Parque Antártica. Pelo fato, aquela história, o Anacleto Campanella, o estádio onde Não tem capacidade para tantos São mil. Caetano mandava os jogos. Ou seja, vocês iam jogar 2 vezes na casa do adversário. Palmeiras muito bem, um dos favoritos. A história dos 2 confrontos. O São Caetano acabou mostrando que os confrontos contra o Fluminense não tinham sido obra do acaso. Na realidade, assim, a CBF aquele ano, ela criou a João Avelange para ter esse retorno do Bahia, retorno do Fluminense à Série A. E automaticamente ela supôs, quando eu der uma chance para esse pessoal do módulo inferior, eles vão perder no primeiro mata-mata nas oitavas e vai ficar só os grandes, vão ficar só os grandes. E aí, tá tudo certo, coloquei todos os clubes para jogar, faço minha moral. O Malutron parece-me que passou na primeira pelo Goiás e perdeu para o Vasco depois. O Malutron era da C, na realidade, de Curitiba. E nós fomos com o Fluminense. Tudo encaminhava para ser eliminado no Maracanã. Mas o Murilo, como já sabia do Parque Antártica, Murilo, você me coloca só 5 na barreira. Eu vou te mandar uma foto de um jogo contra o Schalke 04 na Alemanha, o goleiro pôs 8 na barreira, nem a bola ele via. Mas esse goleiro, ele já pegou você como histórico. O Murilo talvez, como você vinha fazendo gols contra times menores, o Murilo não poderia antecipar. O
Murilo não poderia antecipar Isso, aquela bola. porque não tinha aquele pessoal também de estatística, de mídia que pega a falta do jogador, pega o pênalti. Hoje é diferente. Bem, passou pelo Fluminense, enfrenta o Palmeiras. Vamos lá, os confrontos contra o Verdão. Isso, e só retornando um pouco, era a minha primeira partida no Maracanã, tá? Você acredita que eu tinha colocado essa pergunta no script? E me perguntaram como vai ser. O papo é tão gostoso, eu acabei esquecendo. Porque assim, existia uma história no futebol assim. O cara treme no Maracanã pela primeira vez. Quem não vai tremer no Maracanã? Isso, uma brincadeira que tinha no futebol que dizia assim: ô Galvão, você joga futebol? Jogo. Você já jogou no Maracanã? Não, então você não joga. Você não jogou. Isso, você sabe, você ouviu já essa história muito. E quando me perguntavam, você já jogou no Maracanã? Eu falei, não, meu primeiro jogo no Maracanã. Então vamos lá, quando você pisou, olha, tá difícil da gente sair desse gol do Maracanã. Gol do Maracanã, mas também é antológico, maravilhoso. Quando você pisa no Maraca a primeira vez, 60 mil torcedores do Fluminense, São Caetano, time pequeno. E a bengala azul lá com meia dúzia. Qual foi a sensação, a concentração? Certamente que você se concentrou, fez aquele trabalho mental para o jogo. Uma coisa que a gente agora até vou aproveitar dessa situação do trabalho mental. Você, atleta que hoje está aí na atividade, ou você que pensa em chegar a ser um atleta profissional, se você não for mentalizado para o jogo, mais ou menos, aquilo que você vai fazer na partida, você vai chegar lá, você vai fazer caca. Porque lá na hora do improviso, o seu cérebro não consegue improvisar. E tem mais, se você durante a semana não treinou de acordo com o que o seu organismo vai fazer durante o jogo, não, como a gente escutava aqueles boleiros no futebol, treino na tiriça, chega no jogo, arrebenta. Ele é o chamado auto-engano, o cara pensa que está acima do jogo. Isso acontece muito. Muito, muito. E o atleta hoje, o que acontece? Ele tem que entender que o futebol são mínimos os detalhes. Dentro do campo, hoje se ganha assim, o cara tá faltando 5 minutos para terminar o jogo, tá focado, faz gol. Se você pegar a estatística, a maioria dos gols acontece nos primeiros 5 minutos e nos 5 minutos finais. Ou a hora que o cara entra desligado, ou a hora que tá faltando pouco e ele já se desliga. Então aí, quando eu entrei pro Maracanã, eu falei, quero escrever a minha história. Mas não esperava ser daquele jeito, né? Olha que frase, que bacana. Já entrou com esse pensamento, quero escrever a minha história. Você estava, de fato, muito concentrado. Isso, e eu falo assim que no futebol hoje, nós temos aí, sei lá, se a gente pegar aí que já jogaram futebol, 10 mil, 20 mil, 30 mil aqui no Brasil, mas poucos escreveram a história. Poucos têm algo para falar assim, eu fiz aquilo, nós conseguimos aquilo. Alguns foram campeões. Isso, se você pegar assim, vamos supor, eu estou transportando. Quando o torcedor fala assim do Ademar ou fala do São Caetano, automaticamente lembra aquele gol do Maracanã. Aquilo é história. Quando a gente lembra do Cocada no Vasco, em 3 minutos ele fez um gol, foi expulso, foi campeão. Exato. Em 3 ou 2. Então são lances, quando você lembra Márcio Rossini, quebrou o joelho do Zico. Aí foi pelo lado ruim. O lado ruim. Porque foi uma pena, né? Aquilo atrapalhou um pouco o brilho da carreira. Muito da chegada do Zico na Copa de 86. Isso. Não chega inteiro em 86. Isso. Então são alguns detalhes que alguns atletas marcaram a história. Aí agora vamos pular o Fluminense. Vamos passar o gol do Maracanã, vamos pro Palmeiras. 2 jogos no Parque Antártica, o Palmeiras com uma equipe fantástica. Loebelin apitando o primeiro jogo. Aí o Arce batendo falta de um lado. Nossa Meu Deus do céu. E eu olhava no pé dele como ele batia, né? Falei, deixa eu ver como é que esse cara bate, se eu aprendo um pouco. E aí ele, naquele jogo, ele faz, acho que, 2 cruzamentos para a área, que são 2 gols fantásticos. Era uma jogada mortal. Mortal, aquela bola, a bananinha, como a gente fala, né? Em arco. Isso. E aí aquele chute contra o Sérgio no Parque Antártica, eu acho que foi o chute mais forte que eu peguei na minha vida. Os caras calcularam na época,
chegava a cento e quanto? Então, falaram 117, tá? Hoje com todo o recurso dá para você ter. Mas eu particularmente, assim, você sente. Eu coloquei a bola num gramado mais alto que tava ali e eu consegui enfiar o pé certinho no meio dela. Se você pegar o vídeo, depois você pode na edição aí direitinho colocar esse vídeo do Sérgio, a hora que ele tá caindo, a bola tá dando nas costas dele. A hora que ele tá voando. A velocidade. O goleiro sai porque está vendo a trajetória, mas não tem como pegar. Não, ele vai para aparecer na foto, como a gente diz, né? E aí a gente consegue, primeira partida 4-3 no Palmeiras, o Luebel me expulsa. São Caetano jogava em função do ataque, era muito ofensivo. Isso. Desguarnecia lá atrás. Isso, agora você tocou num assunto interessante. O mundo, naquela época, do futebol, estava focado na Europa, que era 4-4-2. Marcação. Isso, não, joga um atacante, joga pro meio, ganhou o meio campo, ganhou o jogo. Então, começaram a copiar a Europa. E o Jair Pisserni chega lá e fala assim, não, eu não quero jogar 4-3-3. Vamos voltar de 70, com 2 pontos abertos e um atacante. Era temerário. Sim. Principalmente, uma coisa é o São Caetano jogar contra um time cuja potência seja a mesma. Outra coisa era enfrentar essas forças aí num 4-3-3. Isso, é isso. Poucos treinadores teriam essa coragem. Acho que ele foi o único a ter essa coragem. Então, mas nós tínhamos uma situação que poucos treinadores e poucos clubes ou seleções teriam essa coragem. O Dininho, que foi o nosso zagueiro, jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, ele era o jogador mais rápido do elenco. Ele tinha mais velocidade do que atacante. A complexão física dele ajudava. Ajudava, todas as fibras, isso, aquilo, ele ajudava. Então o que o Jair fazia? Meu zagueiro vai jogar de mano a mano, o Dininho vai marcar o último atacante dele, porque ele é rápido. Então a gente jogava de mano a mano os 2 zagueiros, só que lá na frente a gente sobrava. Então a gente podia até de repente tomar 2 gols, mas você pegar os resultados, 4-3, 3-2 no Grêmio, 4-3 no Palmeiras, 3-1 lá no Grêmio lá. Os confrontos com o Palmeiras, teve esse 4-3 e o outro... E o outro foi 2-2. 2-2. Aí vocês jogavam pelo empate. E jogava pelo empate e a gente passou, a gente ganhou a primeira 4-3 e o Palmeiras tinha Arce, tinha Sérgio, tinha, acho que era... o Galeano. Volante, Isso, é um time bom. Ademar passa pelo Palmeiras. Semifinal. Agora, fase semifinal, o São Caetano vai enfrentar o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho em começo de carreira, porém já fazendo estrago no futebol brasileiro. E já um cara vestindo a camisa da seleção. Os confrontos com o Grêmio, primeiro em São Paulo. Foi no Pacaembu ou no Parque Antártica? No Parque Antártica mesmo, isso. Né? Primeiro confronto em São Paulo. Isso. Aí a gente tinha essa desvantagem. Você foi muito bem nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Isso. E a gente tinha essa desvantagem de jogar sempre a segunda partida fora, porque a gente veio do módulo amarelo. Perfeito. Então a gente sempre jogava segunda na casa do adversário. E tendo que ganhar o confronto de alguma maneira. 2 empates vocês dançavam. Dançavam, então a gente tinha que sair pro jogo. E aí vem o jogo... Facilidade para o time grande, o regulamento sempre... Sempre para eliminar. Somebody love essa CBF. E aí a gente chega com o Grêmio, tinha lá Anderson Polga, Darley, Zinho, Ronaldinho Gaúcho, o Emerson, aí jogo difícil, jogo truncado ali no meio campo, aí eu volto na marcação, aí o Adãozinho naquela ignorância dele em pessoa. Grande volante, Adãozinho. Já com 30 e poucos anos, Adão... Pulmão. E aí o Adão pega e me xinga, Ademar, não quero você aqui atrás do meio campo. Eu quero a opção de lançamento dessa bola longa, né? Olha que interessante, o volante... Não tá pedindo pra ninguém ajudar ele. Pedindo pra você... Ir pra frente. Permanecer no ataque. Contra um Grêmio.
Aí eu Olha, falei, tinha um pouco de loucura nesse Tinha, time do São tinha, Caetano. bastante. Agora nós estamos descobrindo por que o São Caetano foi a coragem, não teve medo de ser feliz. E também o foco dos jogadores, e jogadores que já tinham uma certa idade, Esquerdinha, César, Daniel, Dininho, o falecido Serginho, o Silvio Luiz goleiro, jogadores que chegaram para galgar chegar num outro lugar melhor. Se você pegar o time de 2000, muitos para a Europa, que no meu caso, do César e outros, seleção brasileira, Esquerdinha, Daniel, César. Então o clube foi o trampolim. E provavelmente, estou deduzindo, não havia ninguém rico no time. Perfeito. Todo mundo querendo fazer um pé de meia. Isso. Aproveitar esse momento. E o coletivo falava mais alto do que o individual. A gente tinha uma coletividade, uma cumplicidade muito grande. Claro que todos queriam estar jogando, mas só 11 iriam estar lá. Mas aqueles que estavam dentro dos 11... de família dentro do futebol, lá existiu. Lá estava acontecendo. Lá estava acontecendo porque o jogador que estava no banco, ele me dava carona para vir treinar. O jogador era meu reserva. Hoje o meu carro vai estar arrumando, você me dá uma carona para mim? Eu vou. Nesses momentos tem aquela troca de informação, falar do jogo, tudo isso. O incentivo. Ajuda, exato. E aí a gente, nesse jogo aí, o Adão, vai pra frente. Falei, durante o jogo, né, ali no calor da partida, não, Adão, tem que voltar porque os caras, estão pressionando a gente. Ele olhou pro lado e viu o Ronaldinho Gaúcho e na simplicidade dele ele falou pro Ronaldinho, né, acho que ele nem viu que na hora era o Ronaldinho, se eu não aguentar marcar desculpa a expressão, um B ponto aqui, esse jogador aqui, eu vou aguentar marcar quem, Ademar? Nossa Senhora. E o Ronaldinho pedalando mais do que bicicleta, mano. Isso era a autoconfiança do Adãozinho. Do Adãozinho. E aí nós passamos aqui no Parque Antártica 3-2 contra o Palmeiras, contra o Grêmio. O Ronaldinho fez 2 e eu fiz 2. O Ronaldinho fez os 2. E lá no Sul? Aí fomos pro Sul, ganhamos 3-2 aqui. Saímos perdendo 1-0, gol contra do Serginho. Dava a classificação pro Grêmio. E aí, um pênalti. O Marinho deu uma pancada e o Godoy do lado deu pênalti. E o Darley sai do gol, desesperado, gritando pro Godoy, não foi pênalti, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Godoy falou, eu já dei, vai lá e se vira e pega. O Godoy sempre essa resenha, ele é fantástico. Muito artista. O Godoy é uma pessoa maravilhosa, se ele estiver nos vendo, ele falava, Ademar, você pode me xingar do que você quiser. Porque na época não tinha gravador, essas coisas. Só não gesticula, não levanta o braço. Senão a torcida tá achando que você tá mandando. Pra ele manter Isso. o moral, o know-how dele. Isso. Aí eu chegava com a mão pra trás. A inteligência. Isso, eu chegava com a mão pra trás. Olha, Godoy, você é fraco pra caramba, velho. Você não vai apitar nada. E ele falava, joga sua bolinha que você não vai jogar nada. E existia esse diálogo. Ele gostava. Hoje acabou. Eu gostava de inflamar um pouco. Adorava. E ele levando o jogo. Na boa. E aí, pênalti pra nós, César foi lá, empatou o jogo. Aí saiu uma bola lá. Você pensou em bater o pênalti? E eu já tinha batido no Parque Antártica. Anterior. Mas esse agora dava classificação. Não, e aí eu tinha 20 gols e o Romário tinha 20 no Parque Antártica. Aí eu falei, não, eu quero ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Por ser João Avelange, se vira, até hoje, abre lá qualquer revista, tá lá, asteriscos. Ademar, É a hora do conflito entre o coletivo e o individual. Isso ocorre dentro do jogo, a coisa está acontecendo e tem que decidir em 1-2 segundos. Isso, aí eu falei, não, eu quero ser artilheiro do Brasileiro. E o César era o batedor oficial. Aí eu falei, não, César, me dá essa bola aí que eu vou bater. O César pega a bola primeiro. Eu pega a bola, aí eu falei, não, eu vou bater, César. Não, mas eu sou batedor. Eu falei, não, deixa comigo. Se vira que eu me viro aí, cara. Aí no dia do jogo, tinha aparecido a capa de um jornal de esportes de São Paulo, escrito assim, quem é Ademar?
e a foto do Darley. Tipo assim, eu não conheço. Uma provocação. É claro que assim, o Darley falou tipo assim, eu não conheço o Ademar, jogou num time pequeno, porque ele só jogava na elite. Aí depois, no outro dia, também teve a capa também, né? Muito prazer, meu nome é Ademar. Aí eu fiz 2. Então, foi legal. E aí, aquele dia eu bati. Aí, no Olímpico... O César ficou chateado no momento? Não, na hora, era uma situação, tava 0-0, né? Eu falei, não, deixa que eu bato. Aí, eu fui e bati. Aí, eu fiz o gol. Mas tudo certo, tal. Daí, lá, aí eu tinha feito o segundo, tinha ido pra 22. E o Romário tava ali ainda, não tava com 20, então ele não ia me passar. Aí... Fomos pro Olímpico, saiu o pênalti, o César foi lá, bateu, fez. Aí um contra-ataque, saí na direita, o Claudecir disparou com aquelas pernas compridas lá, o volantão nosso lá, disparou que nem uma siriema lá. O time do São Caetano era todo muito bom. Muito perfeito, o sincronismo era perfeito. Tocou uma bola na esquerda e sobrou pra mim cara a cara com o Darley, eu soltei um pombo lá e 2-1, aí depois saiu um outro pênalti do Patrício, a gente foi lá 3-1, e aí o pessoal que tá assistindo hoje vai falar que eu tô de sacanagem, né, gente? O Ronaldinho Gaúcho, a gente tinha feito uma aposta que quem perdesse a partida ia dar a camisa, e eu tive o prazer de o Ronaldinho chegar pra mim, na humildade dele, fantástico. Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, Ademar, é sua. Então, gente... Eu fui melhor que o Ronaldinho. Você ganhou aquele confronto com Brincadeira. o Ronaldinho Gaúcho. Mas ganhou o confronto com o Ronaldinho Gaúcho. E é claro que isso é muito bacana. E depois ele explodiu. Isso pro mundo. O maior jogador do planeta. Vamos lá. Decisão. Aí o São Caetano, nesse momento, passa a ser o queridinho do Brasil. Fora a torcida do Vasco, óbvio, praticamente todo mundo queria ver o São Caetano campeão. Primeiro confronto em São Paulo. 1-1. 1-1, jogo duro, difícil. O Elton pegando tudo. Romário fez o gol. Fez o Romário, o César. O César, o lateral. O Romário... Uma triangulação, uma bela jogada do César, isso, na linha de fundo, o César bateu cruzado em cima. Mas o Romário com aquele oportunismo, toda aquela bola sobra exatamente para ele. Não, é incrível, a gente falar de Romário, se você pegar o lance, a bola vai, roda do outro lado, ele tá parado do lado contrário da bola, de repente a bola só pela ele bate, passa no meio da canela, das pernas de um, do lado da canela do outro, vai morrer no cantinho. E aquele time do Vasco tinha Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Jorginho, Odivan, Júnior Baiano, Jorginho jogando como volante. Aí tinha o NASA. Campeão do mundo em 94. Isso, e tinha o NASA, o cão de guarda. O Jorginho Paulista na ala esquerda. Isso, e era um tal de... Odivan e Júnior Baiano. Os dois batiam mais do que galinha destroncada. Você já viu quando você destronca o pescoço de uma galinha? Essa é doido. Era um timaço. Mesmo assim, 1-1 em casa. E o São Caetano levou muita confiança para o segundo confronto no Rio de São Januário. No Rio de Janeiro, em São Januário. O jogo era para ser no Maracanã. Eurico Miranda conseguiu levar para São Januário. Aconteceu toda a fatalidade, aquela tragédia, 150 feridos, o alambrado cedeu, gente demais. Era começo de jogo ainda, Romário tinha saído, uma contratura muscular. A crônica achava que a lesão do Romário, mais a confiança do São Caetano, no grande momento, mesmo jogando em casa, havia um sentimento de que, isso era um sentimento coletivo, de que o São Caetano levaria melhor naquela decisão. E vocês em campo, a gente vai falar do segundo confronto, e vocês em campo, como é que estavam se sentindo naquele momento, até o instante da fatalidade? Não, a gente sabia que todas as partidas que a gente teve que jogar fora, a gente precisou do resultado, a gente precisava do resultado. E contra o Vasco não iria ser diferente. E naquela partida, no começo do jogo, eu já bati uma bola cruzada, o Elton pegou na mão dele, deu na trave, voltou, deu um voleio, deu na mão dele no travessão de novo. E o Romário, 40 graus,
Quando ele viu que a batata dele estava assando, ele pôs a mão na posterior, né? Você acha? Romário é malandro demais. Ele falou, o quê? Deixa eu vazar antes, né? E aí, todo aquele clima, aquela atmosfera, tava conspirando pra gente ganhar. Então, simbolicamente, a gente seria o campeão, mas... Vasco e São Caetano voltam a campo no dia 18 de janeiro. O Vasco ficou treinando. O São Caetano entrou em férias, porque imaginava a diretoria do São Caetano, não haveria mais jogos, São Caetano poderia até se decretado campeão. Ademar, até a gente fala que foi uma bobeada do São Caetano, lá no Vasco, Eurico Miranda. A diretoria do São Caetano deu uma cochilada no confronto final, 3-1 para o Vasco. E é claro que o Vasco estava voando e o São Caetano tentando algo, mas já não, todo mundo estava fora de foco ali, né? Aquela foi uma fatalidade da diretoria que confiou na CBF, que com certeza devem ter passado alguma informação de que o São Caetano poderia ter sido o decretado ou declarado o campeão, e o Vasco, comandado pelo Eurico, continuou treinando. E ainda um agravante ali dentro daquela história. Nesse meio termo, ocorreram as negociações. E no meu caso, inclusive, eu já tinha sido vendido para a Alemanha quando foi acontecer essa partida do dia 18. Eu já tinha viajado para a Alemanha fazer exame e tudo. Se você tinha sido negociado, quero acreditar que outros jogadores também estavam sendo Ou estavam em negociação. Totalmente desfocado. De qualquer maneira, isso não tirou o brilho do São Caetano e de todos vocês que entraram para a história do futebol brasileiro. Ademar vai então para o Stuttgart da Alemanha. Qual é o ambiente que você encontra, a sua trajetória? Isso é começo de 2001. Isso, aí eu chego na Alemanha, encontro um time que está na vice-lanterna do campeonato, um atacante para jogar no futebol alemão com 1,69 de altura e toda aquela carga de livrar o time do rebaixamento. Na minha primeira partida, vou perfilar com Miroslav Klose contra o Kaiserslautern e estreiei com o pé esquerdo. Maior artilheiro das Copas. Grande Miroslav Klose. E estreiei com o pé esquerdo, com 3 gols com o pé esquerdo. Quer dizer que a direita mortífera nesse dia estava muito marcada, descansou. E aí, até hoje, é o recorde na Liga, na Bundesliga, um estrangeiro estrear com 3 gols na Bundesliga. Ao final, você ficou uma temporada... Quase 2 temporadas. Duas temporadas no Stuttgart. Qual o saldo da sua passagem pelo futebol alemão? Olha, eu fiquei empolgado na época por ser cotado para ir para a seleção de 2002, que foi campeã mundial, porque o Américo Faria foi na Alemanha assistir uma partida e o Luizão tinha 1 gol só no Hertha Berlim e eu tinha 9 gols. E aí saiu um zum, vai o Ademar, vai o Luizão, só que o Luizão tem uma bagagem enorme por trás e o Felipão já o conhecia e levou, então aquilo ali... Nesse momento o know-how pesa. Pesa. Claro. Mas eu... Quer queiramos ou não... eu fiquei muito feliz já pela dúvida, né? É óbvio que eu poderia ter ido e tá participando do grupo que foi campeão mundial na Coreia e Japão. Mas aí, pelo saldo, foi uma boa temporada. Aí eu regressei ao Brasil, logo após o São Caetano ter perdido a Libertadores em casa pro Olímpia. No meio disso tudo, você vai embora e o São Caetano continua arrebentando. Foi vice-campeão brasileiro em 2001, na decisão com o Atlético Paranaense, e depois vice-campeão da Libertadores em 2002, na decisão com o Olímpia. Nossa Senhora! O São Caetano quase campeão, deu ganhou lá 1-0, sai o primeiro tempo 1-0 aqui no Pacaembu. Essa falta, talvez ali, a falta de experiência em decisões,
Você acha que isso existe, Ademar? É duro da gente falar, porque lá dentro do campo, os atletas que estiveram lá que podem falar. Mas às vezes acontecem fatos no futebol. Nós estamos aqui falando de futebol porque ele é emocionante e ele não é uma ciência exata. Ah, vai jogar o Real Madrid contra o Quixadá. Pode que aconteça uma fatalidade e o outro time ganhe. Então nós estamos falando de futebol aqui hoje porque é muito emocionante. E infelizmente para o São Caetano naquele dia, estava dando tudo certo até os 45 do primeiro tempo. Depois deu tudo errado, os jogadores erraram pênalti e tudo. Isso faz parte, mas o São Caetano mostrou a força que tem e o planejamento. Aí eu chego da Alemanha e começo 2003, aí eu acho que não me lembro, se não me recordo, se era o Tite ou o Mário Sérgio, o treinador. Passaram por lá Tite, Mário Sérgio e o Muricy Ramalho vem a ser o treinador campeão paulista em 94. 2004. Em 2004. 2004, mas você jogou muito pouco. Eu joguei a primeira partida do Campeonato Paulista em 2004 e fui negociado para o Seongginan Chumna da Coreia. Vou retornar, já que você falou dessa especulação, em que você poderia ter estado na Copa do Mundo de 2002, antes de você ser negociado com o Stuttgart, você acertou tudo com o São Paulo e na hora o futebol alemão veio com uma grana bem maior e não teve jeito. Gostaria que você confirmasse essa história. Eu tinha acertado durante essa pausa da última partida do Vasco em São Januário com o seu José Dias, que era diretor de futebol na época do São Paulo. E eu estava próximo de me apresentar no Morumbi com um contrato com o São Paulo. Mas nesse meio termo, que a gente estava de férias, surgiram negociações. Times da Arábia, time do México. E aí apareceu o Stuttgart. O Stuttgart fez uma proposta para o São Caetano, o mesmo valor e para mim também o mesmo valor, porém em dólar. Aí você faz a matemática 3 por 1. Na época estava 3 por 1. E aí o São Caetano optou. E aí vamos voltar lá atrás agora. Aquele jogador do São Bento de Sorocaba, de 3 parcelas de 12 mil, foi vendido na época por 2 milhões de dólares. E sabendo que o jogador mais caro da época era o Roberto Baggio, que era em torno de 12 a 13 milhões de dólares. 2004, você de novo sendo transferido para o futebol estrangeiro, mas agora para a Coreia do Sul. Gostaria que você falasse, foi positivo o saldo no futebol? Foi bom. A gente... nós somos campeões da Copa Nissan Cup, que reúne os 3 campeões da Ásia, da Coreia, China e Japão, e chegamos à final da Champions League da Ásia, perdendo para o Al Ittihad da Arábia Saudita, do tcheco, que nos dava a vaga para o Mundial. Fiz alguns gols, uma cultura diferente, o treinador pode soltar uns petelecos na orelha do jogador quando está perdendo. Mas algum treinador... Não se engraçou pro meu lado, não. Eu também já precavido, né? Quando ia pro intervalo, eu falava que eu não tava bem do estômago, né? Ia pro banheiro. Mas no seu time chegou a acontecer? Rapaz. O cara batia mesmo? Dava sem dó. E assim, 30 e poucos anos. Os mais jovens, então... Olha, isso é na Coreia do Sul. Eu fico imaginando na Coreia do Norte, meu amigo. Não, o time lá daí é diferente, é fuzilamento. Não volta pro segundo tempo. Que loucura! E a Coreia do Sul é um país que nos recebeu muito bem, fomos um dos pioneiros do futebol na época lá, estava se começando a K-League e hoje a Coreia do Sul é uma das grandes potências, se não a maior da Ásia, né? O Japão está bem, mas eu acho que a Coreia do Sul ainda ela é melhor. Da Coreia do Sul para o vizinho ali, o Japão, futebol japonês. Isso, futebol muito rápido. A Coreia é um futebol mais força, muita pancada. Aí foi para um futebol mais... Yokohama Marinos. Isso, seu time. isso, onde jogou Oscar, zagueiro.
Oscar jogou a Copa de 82, titular em 82 com a Isso. seleção brasileira. E aí cheguei lá no Marinos, o treinador que era da seleção, o Okada-san, que eles falam, me pediu lá, que eu tinha jogado uma partida contra eles e tinha ido muito bem, me pediu lá. Mas aí lá eu comecei a sentir os sintomas diferentes. Eu comecei a emagrecer, eu não conseguia ter força para jogar. Aí eu fiquei uns 8 meses no Japão, joguei 3 ou 4 partidas. Infelizmente não pude retribuir pelo investimento que eles tiveram em gols, isso aí. Fiz a minha parte, mas não consegui. E aí quando eu voltei para o Brasil em 2006 no São Caetano, que foi detectado que eu tinha hipertiroidismo. Você começou a emagrecer lá na Coreia do Sul. No Japão. No Japão, não veio detectar no Brasil. Isso, eu achei que era alimentação, que era diferente, clima, sei lá. Você começa a pensar uma série de situações sem você ter uma opinião clínica, né? Você estava com que idade? Fazendo as contas aqui... 33 anos. Tinha uns 4 ou 5 anos de Pra bola. queimar brincando. Isso. Nesse momento, como é que ficou a cabeça do grande artilheiro? Porque Então, aí... você sabia que poderia fazer o tratamento e continuar jogando, retornar, mas também poderia não voltar mais, né? Eu sabia que precisava fazer um tratamento para curar o hipertiroidismo, para parar com esse emagrecimento. Mas eu não sabia que eu poderia jogar em alto rendimento por causa do batimento cardíaco. E o coração é tudo, né? E a gente nunca está preparado para parar, mas quando a gente teve essa possibilidade de acontecer, que aconteceu essa situação, eu prontamente, me propus a parar de jogar futebol, já que você vai fazendo um planejamento. Mas é óbvio que você chega numa segunda-feira para treinar e o roupeiro Zé Modesto, bem simples, e fala assim para você pronto, com a cabeça preparada para ir pro treino. Na segunda ele fala, rapaz, escutei um zum aí, parece que você não vai jogar mais bola não, hein? Olha só, é claro que passou. Eu acredito que tenha sido inevitável para você. Certamente que na sua cabeça voltou muito forte a morte do Serginho em 2004, naquele jogo do São Caetano com o São Paulo. Foi ele atuando pelo São Caetano. Eu acredito que você tenha refletido, pensado bastante naquele lamentável episódio. Sim, então isso foi que pesou. E assim, não existia, eu não sei nem se existe ainda hoje, nenhum atleta de alto rendimento para o futebol que tenha hipertiroidismo, que tenha que tomar hormônio sintético. Então, isso pesou muito, e mesmo porque o São Caetano também, ele ia ficar naquele meio termo, né? Pô, já aconteceu aquela fatalidade, agora essa situação aí, e eu fiquei chateado quando eu saí do São Caetano, porque eu falei que eu ia me aposentar, que eu não ia jogar mais futebol, e nenhuma despedida fizeram para mim. Então isso foi alguma coisa que ainda fica aqui dentro de mim. Eu gosto muito do clube, adoro o clube, mas é chato, né? A gente vê hoje quer tanto... dizer que aqui entra aquela história de que nem tudo são flores. Isso. Ficou uma rusga. Eu adoro São Caetano, devo agora, muito ao São... os torcedores olham para você e veem o grande ícone do São Caetano, Ademar. Então, eu sinto que eu tive o meu trabalho reconhecido lá dentro do São Caetano, né? E sou muito grato ao São Caetano. Mas eu vejo hoje, desculpa a expressão, tanto pé de rato aí, completa 100 jogos, e o cara já mete a camisa lá, 100 jogos. Sensacional essa linguagem do boleiro. Essa linguagem do boleiro, pé de rato. Nesse final de programa, gostaria que no final tem uma resenha aí, você vai escalar um time. Eu não passei no script para você. Essa tava fora, hein? Não passei no script. Quero ver, porque outro dia eu vi num jornal, num site, você escalando a seleção de todos os tempos.
Só que tem uma surpresa aí. Ademar, aqui em Porto Feliz, onde você reside, seu projeto social. Temos que falar desse projeto social, o que você faz em matéria de futebol e ajuda a esses garotos. Você tem uma quadra aqui na cidade de Porto Feliz e faz questão de manter o projeto bom de bola, bom na escola. Isso. É um projeto sem fins lucrativos e sem ajuda governamental de empresas, nada. Eu banco todo o projeto e o objetivo do projeto, objetivo principal, fazer com que as crianças saiam da comodidade da nota 5 que o governo exige. Então, no meu projeto, para se jogar, exige nota 7. 7 para cima, até 10 aí ele que se vira. Mas... Cada chega e olha, o professor tira 6, você não, vai ter que buscar o 7. Vai ter que buscar, porque senão não vai jogar. A gente sempre tem um jogo de cintura, mas é o que eu vejo assim, objetivo. É tentar fazer com que estimule o estudo. As duas coisas caminharem paralelamente. Isso. E aí, consequentemente, eu estou ajudando a saúde do município com crianças saudáveis, eu estou ajudando a segurança do município, que vão estar com crianças, não vão estar ociosas aí para a rua e vão estar praticando esporte, e automaticamente vão ter meninos que vão ter um grau de escolaridade que vão chegar. Então, já do meu projeto, já tem meninos que já saíram casados, que são pais de família e que passaram pelo projeto. Isso é gratificante. Eu estou fazendo um trabalho da formiguinha, mas eu estou fazendo a minha parte. Com governo, sem governo, eu vou me virar. Agora, a gente precisa entender que todo o trabalho de conscientização é longo prazo. Eu não vou salvar os 100 que jogam aqui por ano para mim, mas se eu salvar 2, eu já melhorei. Olha, essa é a parte emocionante do futebol, da vida. Aqui é a bola e a vida. Seria muito bacana que alguns empresários que estiverem assistindo nesse momento ao nosso programa, que queiram colaborar com o projeto do Ademar, mas com o coração, né? Colaborar com esse projeto, porque isso é simplesmente fantástico. O cara ganhou algo com o futebol e está repassando um pouco. E aí não é só o aspecto financeiro. Vocês que estão assistindo ao programa estão percebendo a cabeça do Ademar, a mente do Ademar, ser humano maravilhoso, que poderia simplesmente buscar uma outra atividade, mas faz questão de manter um projeto como esse. E eu imagino que em determinados momentos você tenha até alguma dificuldade para manter, porque não é fácil, é todo mês, tem uma continha ali. Ademar, além do projeto hoje, do projeto social, hoje você é treinador de futebol sub-15, sub-17 do Audax Osasco. Significa dizer que você é parceiro do grande Vampeta, o velho Vamp. É verdade, o Vampeta e o seu Mário e o Gustavo lá do Audax, eles nos cederam, eles terceirizam as categorias sub-15, sub-17 para a gente jogar o Campeonato Paulista, que é um nível muito forte. A gente sabe, a gente fez um bom sub-15 esse ano, chegamos entre os 16, procuramos honrar com o melhor esforço nosso o Audax, e agora vamos para a parceria. Treinando aqui. Em Porto Feliz, mandando o jogo aqui, mas jogando com a camisa do Audax. Mas é muito difícil ficar à beira do campo e você discutir com a arbitragem, né? Olha, eu vejo que esse é um problema, porque vários ex-jogadores não estão querendo assumir a carreira de treinador. Ademar, eu acho que vocês que jogaram futebol contribuem demais ao passar os ensinamentos, mas já vi que não é moleza, né? Não é fácil, porque às vezes tem coisas que você vivenciou lá dentro que você não consegue transmitir, sei lá, a emoção que você sentia lá dentro, a vontade que você tinha lá, e parece que os atletas de hoje, eles são desfocados e tudo. E a arbitragem também, assim, eu tô falando na base, que é a categoria. Eu acho melhor ela orientar do que simplesmente punir.
porque a gente está formando ainda um atleta. Então a gente tem um grande problema hoje na base, que o árbitro ele já quer punir. E aí isso, para a gente que está lá fora, é complicado, porque a gente interpreta de uma maneira em que tem que ser orientado, porque são crianças. Então a gente tem visto aí que grandes jogadores que foram têm dificuldade em comandar pessoas. De vez em quando a gente vê os caras se perdendo nesse quesito. É fundamental que tenha um equilíbrio, que o treinador tenha um equilíbrio ali. A gente sabe que não é fácil. Ademar, a última parte, esse papo aqui está sendo gostoso. Eu não terminaria o programa hoje não, mas a gente tem que encerrar. Essa última parte ela é dedicada mais às resenhas. Vamos lá. Talvez você opte pelo gol mesmo do Maracanã no dia 26 de novembro de 2000. Talvez. Mas de repente tem um outro lance. Digamos que nessa era tecnológica, eu faço sempre essa mesma colocação, essa mesma pergunta. O Abujanra, quando terminava o programa dele, o grande Antônio Abujanra, no Provocação, era sempre a mesma história. Ele perguntava assim: Ademar, o que é a vida? Aqui é um hacker invadiu os computadores do planeta inteiro e os seus computadores também foram atingidos. Você vai ficar com uma foto só, com apenas uma foto de toda a sua carreira futebolística. Qual seria essa foto para ela ficar para a eternidade? Olha, é óbvio que aquele gol do Maracanã seria a foto, né? Que é um gol que eu saio comemorando com o César. Mas tem um gol na Alemanha que tem a torcida inteirinha lá, em torno de 50 mil pessoas no fundo, e eu comemorando um gol. Essa foto é fantástica. No estádio onde o Stuttgart mandava os jogos mesmo? Isso, no estádio da Mercedes Arena. Essa seria a foto que o hacker não levou. Maravilha. Segunda resenha. Eu vi uma seleção de todos os tempos que você escalou num dos sites. Mas já nem me lembro exatamente dos 11. Era só fera. Parabéns. Você vai escalar de novo essa seleção, só tem um probleminha. Você vai escalar com um treinador. Naquela seleção não teve treinador. Não teve treinador. Escale primeiro o treinador da seleção do Ademar de todos os tempos. Olha, para minha carreira seria o Jair Pisserni. Jair Pisserni é o cara que vai treinar esse timaço aqui. Eu falei que tinha um probleminha. Porque o nome do quadro é Você Mais 10. Porra, que... É fácil. Você mais 10. Você vai escalar. Eu tô dentro. Claro, você é o convidado. E um show. É seleção mundial. É seleção mundial de todos os tempos. Você vai se virar aí. Você deu um show aqui nessa entrevista. É uma entrevista que para mim ela é inesquecível, me ajudando a aprender um pouco mais de futebol. Vamos escalar. Você quer escalar no 4-4-2 ou 4-3-3? Qual é o melhor esquema para você se virar lá? Rapaz, agora deixa eu... Agora... Tem esse detalhe também. Tem. Aí eu vou jogar atacando, viu? 4-3-3. 4-3-3. Então vamos lá. Treinador Jair Pisserni. Goleiro. Dassaev da União Soviética. Que jogou a Copa de 82. Isso. Lateral direito. Eu vou com o Jorginho. Campeão em 94. Isso, que cruzava mal pra caramba. Campeão em 94. Os dois zagueiros. Olha, vou priorizar... Eu iria priorizar os brasileiros. Eu iria colocar o Oscar, mas eu coloco o Baresi. Franco Baresi, Isso. que era o líbero da seleção italiana. O outro zagueiro... O Maldini. A sua zaga ficou toda na Itália. Lateral esquerdo Eu colocaria o Breme, da Alemanha. Você gostou do futebol, de algumas coisas que você viu no futebol alemão. Então essa zaga aí, ela é praticamente, fora o Jorginho, toda estrangeira. Isso. Vamos para os homens de meio campo, os três de meio campo, um volante e dois meias.
Puxa vida, que calça curta que o cara me colocou, que mini saia. Essa seleção porra, é a seleção do mundo, né, meu? Meu, tem muito jogador e são vários tempos, né? Quando você terminar, eu te conto uma história. Vamos lá. E ainda eu tenho que me encaixar nessa seleção. Porra, não posso colocar 18 e depois eu fico? Você mais 10, é por isso que a resenha o quadro legal. É você e mais 10. Aí, ó, volante, a gente não ser saudosista, tudo, mas eu colocaria o Lothar Matthäus. Matthäus, você tá... É porque ele jogava com a 10 na seleção da Alemanha, mas no final da carreira... Ele jogou até de líbero. Isso, então seria um volante. Vamos lá, os meias. Os meias, rapaz. Meia direita, meia esquerda, a moda antiga. A moda antiga, meia antigo. Meia direita, meia esquerda. Eu vou colocar na meia direita... Ai. Eu vou colocar bem ofensivo. Vou colocar o Neymar na meia direita. Já traz o Neymar pra meia direita. Isso, porque vai ser ofensivo. É, claro. E o técnico é Jair Pisserni. Não, é 4-3-3, nós vamos jogar 4-1-5. O cara da camisa 10 aí nesse O cara da camisa... O Pelé, né? É o rei, né? É isso que eu ia te contar. Você sabia que às vezes o cara esquece do Pelé? Acontece. Ó, saquei o Maradona aí, meu irmão. Esquece que tu é igual Pelé. Agora faltam 3. Agora, e eu tô dentro. 3 atacantes. É você, na verdade faltam 2, porque você tá escalado. Agora, olha, centroavante, eu colocaria Antônio de Oliveira Filho. Você vai jogar mais pela direita pela ou esquerda? Pela esquerda, trazendo pra dentro pra bater. Certo. Centroavante, Antônio de Oliveira Filho. Popular careca. Grande careca. Carecone. Escalou muitíssimo Faz bem. mais gol que a Volkswagen. Escalou muitíssimo bem. E agora, na direita, eu colocaria o Furacão. Jairzinho. Que marcou em todos os jogos da Copa de 70. Foram 6 jogos. Na época eram só 6. Ele marcou em todos os jogos da Copa de 70. Está escalada a sua seleção. Eu jogo com a 11, fica tranquilo, Pelé, eu dou a 10 pra você. Seleção de todos os tempos. Para fechar, eu quero aquela resenha do Balakov. Você jogando no futebol da Alemanha, no futebol alemão, chega lá no Stuttgart, você saiu daqui como? O batedor de falta. Bomba mortífera. O canhão do Anacleto Campanella. 25 metros de distância, 30 metros, 35 metros, 40 metros de distância. Era você, claro que ao chegar lá, deve ter imaginado, vou cobrar todas aqui. Essa é a resenha final. Essa aí também, outro furo de reportagem, meu pessoal. Aí cheguei lá no Stuttgart, como... Quer dizer que é mais uma que você conta pela primeira vez. Que maravilha. Que pode... Que show. Que show. Vai repercutir, é óbvio que vai chegar até o Balakov. E eu gostava muito dele. Era o Balakov. Balakov era um búlgaro que foi quarto colocado na Copa dos Estados Unidos em 94, que o Brasil foi campeão. Ele era um dos capitães que tinha o Soldo, que era o croata, que era o capitão volante, e o Balakov também fazia essa parte de capitão. E ele batia essa falta curta de 20, 25 metros. E eu não podia nem encostar na bola que ele batia essa falta. Mas eu não vi ele fazer um gol de falta enquanto eu estava lá. Aí um dia contra o Wolfsburg, ele armou a falta estava numa distância de uns 30 e poucos metros. Ele armou para alçar na área, eu fiquei fora do raio de ação dele em que ele não me via. Eu vim... Você já tinha tentado cobrar algumas vezes, mas não deixava nem encostar. Aí eu vim, sem ele ver, eu já vi... Ele lhe via treinar? Certamente que ele lhe via. Sim, é óbvio. E aí ele sabia que garoto... se ele começar a bater, eu não vou bater mais nada. Ele já estava no fim, com 30 e poucos anos, 37, 38. E aí eu peguei, a hora que o juiz estava pronto para colocar o apito na boca, eu já saí antes, eu queimei a largada e fui lá e chutei e fiz o gol. Maravilha, torcida. Maravilha, o time saindo do rebaixamento, todo mundo alegre. Aí na comemoração, eu tenho essa foto, vou te passar para você colocar. Ele tá me abraçando, ele mais o Djorkovic, não sei se ele era da antiga Yugoslávia, não sei se era sérvio, ou se era montenegrino, hoje a gente não sabe. Depois aquele lá virou uma coxa de retalho,
E aí ele na minha orelha, ele me abraça e diz Tá assim... comemorando o Isso, gol. comemorando o gol. Eu falo, agora ele vai me agradecer. Ele falou, olha, você... Ele falava português, tu não encostas Ele mais... tinha jogado em Portugal. Isso, jogou 5 anos no esporte. Tu não encostas mais no balão, tá? Porque quem bate a falta aqui sou eu. Então, minha gente, Que maravilha. histórias do futebol. Que maravilha. Artilheiro. Que prazer. Que maravilha. Foi uma aula de futebol aqui na Bola e a Vida. E quero lhe falar aqui que foi uma das entrevistas mais saborosas que fiz com... Entrevistei alguns jogadores dentro do futebol brasileiro. Sempre aprendi muito com essas entrevistas. Estou imensamente feliz e agradecido por você ter aceitado o convite e ter falado aqui com toda essa alegria e ter passado várias mensagens para os amantes do futebol. Grande Ademar, eterno artilheiro do São Caetano. Muito obrigado. Eu que agradeço e o programa reflete muito bem o que é ser um jogador de futebol. A bola e a vida. Maravilha! Bacana! Compartilhe, inscreva-se no canal. Aqui é a Bola e a Vida.